Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou contar para vocês que eu tô passando por uma ressaca literária. Isso é algo bem comum com nós leitores, mas eu tô aí há um bom tempo sem ler nada e isso já tá me incomodando. Então eu separei aqui alguns livros nacionais. Acredito que eles vão me ajudar a superar, a passar essa ressaca literária. São livros que vêm me chamando bastante atenção. Tem livros aqui contemporâneos e tem clássicos também. Então eu fiz assim um mesclado. Vou começar aqui com uma autora que eu já conheço a escrita, é a Carla Madeira. Dela eu já li Tudo é Rio. Esse livro aqui foi publicado em 2014. Eu gostei bastante. Tem algumas questões aqui que me incomodaram sim na história, tá? Mas eu não posso negar que ela tem uma escrita muito magnética, muito fluida, que nos prende. E eu acho que é bem isso que eu tô precisando nesse momento. Uma história mais curta, envolvente, para eu superar essa ressaca literária. Então eu vou ler agora Véspera. Esse livro aqui foi publicado em 2021. Ela também publicou A Natureza da Mordida em 2018. Esse eu ainda não li, quero ler também, mas eu tenho aqui em casa Véspera e é isso que eu vou ler. São 279 páginas. Vou começar e já conto para vocês. Aí acredito que vai ser uma leitura rápida. Volto aqui já para contar para vocês como foi essa experiência e se também me ajudou na ressaca literária. Volto já. Bom, eu tô no começo ainda da história, mas assim, o primeiro capítulo, ele já fisga você por uma situação problema aqui, uma situação muito angustiante. Nós vamos conhecer aqui a Avedina, e a Avedina, você percebe assim, ó, ela abre os olhos assim que ela acorda e ela tá mal, ela tá com problemas no casamento, problemas sérios no casamento, e ela tem um filho que é o Augusto, de 5 anos. Então, assim, ela é bem sucedida profissionalmente, mas no casamento, em casa, a situação não tá nada boa. E a gente percebe isso já nas primeiras páginas, no primeiro capítulo. E ela vai fazer uma besteira muito grande, ela vai se arrepender imediatamente. O que acontece? Ela tá pé da vida ali com certas coisas que estão acontecendo. E esse menino, Augusto, que tem apenas 5 anos... tá lá, sendo criança, brincando, e ela não tá bem. Então ela vai pegar esse menino e pôr dentro do carro. Inclusive ela quer sair antes que o seu marido chegue, ele parece que foi à padaria, então ela não quer nem olhar pra cara dele. Então ela pega o Augusto e tá saindo. E durante o caminho vai acontecer alguma coisa ali que ela vai ficar mais nervosa, ela vai ficar mais pé da vida. E o que que ela faz? Ela pega esse menino, filho dela de 5 anos, tira do carro com a mochilinha dele e deixa ele lá e sai com o carro. E ela vê pelo retrovisor a carinha dele, né, de assustado, de nossa, o que está acontecendo, tentando entender o que está acontecendo. Ela vê a carinha do filhinho dela, do Augusto, e ela sai com o carro e ela deixa essa criança sozinha na calçada. Imediatamente ela percebe a besteira que ela está fazendo e ela quer voltar, só que é uma avenida de via única, então ela vai ter que dar a volta para retornar àquele lugar onde está o filho dela. Eu pensei, larga o carro e vai a pé buscar essa criança, né? Deixa o carro no meio da rua, por favor. E volta a pegar seu filho a pé. Mas não. Qual que é a atitude que ela toma? Ela vai dar a volta pro quarteirão para... Ai, dá até nervoso. Para voltar, para pegar o filho dela. E adivinha o que acontece quando finalmente ela consegue retornar para o mesmo lugar que onde ela estava com o seu filho? Cadê o filho dela? Cadê o Augusto? Ela não sabe, ela não encontra e ela fica desesperada. E é uma situação muito angustiante para nós leitores também. Você vê como a escrita da Carla Madeira é poderosa, é uma escrita muito boa, nos prende. Então, assim, logo no primeiro capítulo, a Carla Madeira já te fisgou. Eu acho assim, pra quem tá numa ressaca literária como eu, por exemplo, isso aqui é ótimo, tá? Porque você quer saber, né, o que essa mãe vai fazer, como que ela vai resolver essa situação, cadê o Augusto, o Augustinho. Os capítulos são curtos, então um capítulo é o presente, essa situação, o problema aí, que já começa, o livro já começa assim. No outro capítulo é o passado.
Nós vamos conhecer Abel e Caim, são dois irmãos gêmeos, e nós vamos acompanhar a história deles, como eles foram criados, a origem do seu nome, por que seus pais colocaram esse nome tão problemático, um nome bíblico, nos gêmeos. Então assim, é batata. Prende o leitor mesmo, e eu ainda estou nas primeiras 100 páginas aqui do livro. Vou terminar e volto aqui para contar para vocês o que eu achei, claro, sem spoiler, fiquem tranquilos, tá bom? Vou falar sobre a leitura mesmo. O que eu falei aqui é bem o comecinho da história mesmo e como eu me senti em relação a isso. Vou finalizar e conto pra vocês já. Bom, finalizei, véspera, li em 2 dias, realmente foi uma leitura muito rápida, muito fluida. O livro tem os capítulos curtinhos, como eu disse, passado e presente. Eles estão distantes no começo do livro, mas a história, esse passado, vai correndo, vai fluindo muito rápido, até que esses capítulos entre o presente e o passado, eles vão se aproximando cada vez mais, chegando a esse momento que é da Vedina fazendo essa besteira, esse ato falho, onde ela deixa o seu filho ali na rua e não o encontra mais. É uma leitura angustiante, mas também muito bonita, muito poética. Conforme você vai lendo, você vai marcando aqui várias coisas. Fala, nossa, depois eu quero ler de novo essas partes que eu marquei. Te faz refletir sobre algumas questões, ter empatia, questionar algumas atitudes. Eu mesma questionei algumas atitudes aqui da Vedina, me incomodaram muito. Algumas atitudes aqui que ela teve, desde ela deixar esse filho e depois o que ela foi fazendo no decorrer do dia, depois que ela percebeu que esse filho não estava mais lá, as atitudes que ela foi tomando, assim, foi me incomodando bastante, dando até um nervoso. Durante a história tem questões comoventes, tem questões familiares, tem desejo, tem paixão, e é um livro realmente viciante, você devora, você lê rapidinho, e conforme mais você vai sabendo da história, mais você quer saber, isso é bem legal. E no último capítulo eu precisei de uma pausa, eu precisei parar, pensar um pouco sobre algumas coisas. E o final muito marcante. Gostei mais da véspera do que de Tudo é Rio. Gostei bem mais, inclusive, tá? E tem várias marcações aqui. Eu vou falar pra vocês uma delas aqui na página 225. Há nas famílias uma demarcação de território onde as fronteiras dizem: daqui para dentro somos nós. Dentro é onde cresce um tipo de vegetação particular, que a um estranho parecerá mato, mas que na família é flor. E pode ser flor aos olhos do visitante, o que é espinho entre os que se machucam faz tempo. As sonoridades também exigem ouvidos apurados ali, naquelas solenidades. Há entonações que viram mágoas e trinados de alegrias ou saudade. Há sempre uma faixa de volume tolerada ao desrespeito, a textura da ironia consanguínea, os tons menores da tristeza e a resiliência do amor. Quase sempre nas pausas, além do som, ora estridente, ora sutil das entrelinhas. Coisas ouvidas na fermentação dos anos. Nas famílias, desiste-se muito das palavras para evitar exílios, e assim nascem desertos. Agora, vou ler outro também que está me chamando muito a atenção, vencedor do Prêmio Jabuti, que é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Temos aqui 189 páginas. Olha só o que diz. Um romance sobre identidade e complexas relações raciais. Uma obra contundente num panorama da nova ficção literária brasileira. É um livro também muito elogiado. Eu vou começar essa leitura aqui e a gente já volta para conversar sobre ele. Olha que lindo esse primeiro capítulo, vou ler para vocês. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se, construiu uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado, eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nessa casa, nesse apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida, e ela continuou áspera. Bom, eu ainda estou no começo do Avesso da Pele e a impressão é que esse filho
É a história narrada por um filho que tem o pai já falecido. E esse pai, ele era professor de português numa escola pública na periferia de Porto Alegre. E é descrito ali várias situações difíceis. Uma delas, esse professor passa por um problema dentro de sala de aula e ele está cansado, ele quer ir embora para casa. Mas ele ainda tem 10 aulas para serem dadas naquele dia. Então ele mesmo se descreve como uma máquina de dar aulas. E aqui são descritas várias situações de como esse pai é tratado desde a adolescência. Tem uma situação ali onde ele é confundido com um ladrão na rua. E pelo jeito essa não vai ser a única situação onde ele vai ser confundindo com ladrão. Tem também uma questão de saúde, onde esse pai precisa utilizar o sistema público de saúde, e aí nós vemos também o distrato, né, como ele é tratado para fazer um exame. E é isso, é uma escrita que prende bastante, é uma história que parece muito triste e que faz refletir. A impressão que dá é que esse filho quer honrar a história do pai. Ele está narrando ali a história do pai, quer contar o que esse pai passou. Vou continuar aqui então. Bom, pessoal, eu finalizei O Avesso da Pele, li em 2 dias e realmente aqui é a história narrada por Pedro. Pedro é o filho do professor Henrique e Pedro, ele quer recontar, juntar ali os pedaços da história do pai, desde a infância, adolescência. Aqui nós vamos saber de muitas situações que ocorreram na vida do Henrique. Ele também como professor, ele trabalhou muitos anos no magistério. Conta também um pouco sobre a história da mãe dele também, os dois como casal. O livro fala muito sobre a questão do racismo. É um livro triste, ele tem um peso de um relato. Apesar de ser uma ficção, é muito real. Nós sabemos aqui de muita coisa que acontece, infelizmente, não só sobre o racismo, mas também fala sobre a situação educacional do nosso país, né? O sistema educacional falido, o quanto o professor se vê sozinho, abandonado dentro da sala de aula, os alunos desinteressados, onde pouco se ensina, pouco se aprende. Mostra muito a vontade desse professor em querer ensinar, em querer passar algo a mais para essa geração e o quanto é difícil. E aqui também vai ser abordado o nosso sistema público de segurança, o quanto é defasado também. E, inclusive sobre a história, eu vou dar uma dica para vocês, para quem quer ler. Na sinopse do livro tem uma informação que eu acho desnecessária, que é um baita de um spoiler. Eu não gostei de saber disso. Eu particularmente não gostei de saber dessa informação que contém na sinopse. Na contracapa, aqui também mais especificamente, tem essa informação e é algo que vai acontecer na história lá no finalzinho só, nas últimas páginas do livro. Porque aqui nós sabemos que Pedro está recontando a história do pai, mas assim, vão acontecer muitas coisas que você vai lendo para descobrir. Pelo menos para mim é assim, eu gosto de ir para o livro, ir para a leitura do livro de uma maneira e ser surpreendida. E eu não gosto tanto de saber o que já está no final do livro. Bom, eu achei desnecessária essa informação na sinopse, é só essa observação mesmo. Se você quiser ler O Avesso da Pele, procura não ler a sinopse, porque lá está uma informação que já está no finalzinho do livro. E é claro que muitas pessoas não se importam com isso, mas eu particularmente me importei sim, achei desnecessário. Porque certas informações têm a ver com a leitura, com o enriquecimento da história, com o desenvolvimento da história. Eu não gosto de saber disso antes. Bom, enfim, essa é uma dica apenas. E é um livro que ele não parece ficção, é muito real, tem muito a ver com o que a gente vive, situações do passado também, você vê aqui dos anos 80, o que é relatado aqui, e você lembra, fala, nossa, realmente, isso era comum. Dos anos 90, que enquanto você vai lendo, você vai lembrando de certas situações, assim, que você viu acontecer, tantas situações, assim, que as pessoas acham normais, ou achavam, pelo menos, porque as coisas estão mudando, as pessoas achavam que eram normais, e o quanto era pejorativo, o quanto era ofensivo certas situações. A impressão é de que apenas os nomes aqui foram trocados para preservar algumas pessoas, porque é tudo muito real. Esse é o impacto do livro.
Agora vou ler um clássico infanto-juvenil. Esse livro foi publicado em 1968. É O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Esse livro eu coloquei na minha meta de 23 livros para 2023 e muitas pessoas vieram falar sobre ele. Eu achei muito bonita a relação que as pessoas têm com esse livro, porque algumas inclusive disseram: nossa, esse livro me introduziu à literatura, esse livro eu li quando era criança. É muito triste, as pessoas falaram principalmente isso, né? É um livro muito triste, prepara o lencinho. Então, já estou preparada, não vou chorar aqui com vocês, tá? Fiquem tranquilos, não vou fazer isso. E depois eu volto aqui para falar com vocês como foi essa leitura. Vou mostrar um pouquinho da edição para vocês também, tá uma edição muito bonita. Nós temos aqui 230 páginas. Bom, eu tô na página 48 e vou falar um pouquinho pra vocês da história. O personagem principal é o Zezé. Zezé tem apenas 6 anos. Ele tem vários irmãos. A mãe tá trabalhando, o pai é desempregado. Eles vão se mudar de casa. Essa casa que eles estão saindo, os pais estão devendo já 8 meses de aluguel, então eles vão pra uma outra casa. Eles passam por diversas dificuldades financeiras. O interessante aqui é a beleza, até agora, tá sendo na imaginação do Zezé, dessa criança de 6 anos. Primeiro porque o livro foi escrito em 1968, então as brincadeiras eram mais inocentes, nós não tínhamos ainda tecnologia. As brincadeiras eram muito imaginação, faz de conta, então você ia até o quintal e fantasiar, imaginar que tem os bichinhos ali tem um zoológico, ali num outro lugar é um outro país, e os bichinhos têm os seus nomes e você conversa com os bichinhos. E Zezé é uma criança que brinca muito, brinca sozinho, brinca com seus irmãos. Ele fala que os irmãos mais velhos sempre são encarregados de cuidar dos mais novos, é como se fosse uma escadinha. E aqui no livro tem inúmeras notas de rodapé, porque é utilizado muitos termos antigos que hoje em dia não são mais utilizados, termos que eu mesma não me lembrava mais. Está sendo muito gostoso. Essa coisa da imaginação, do faz de conta, que a gente acabou perdendo essa essência. Para comer alguma coisa diferente, você ir até o quintal, ou ir no quintal do vizinho, subir no pé de fruta, e fazer criancice, e aprontar, e... Ai, é uma essência muito gostosa, uma essência que ficou lá atrás, um gostinho de infância, um gostinho de coisa antiga. Ai, tá uma delícia. Eu finalizei essa maravilha aqui, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Queria falar um pouquinho sobre essa edição, que eu achei ela linda, fofa, delicada. Além das notas de rodapé, que explicam alguns termos aí que as pessoas mais jovens talvez não vão conhecer, no finalzinho da obra também tem um texto complementar, falando aqui um pouquinho sobre a obra, falando um pouquinho sobre o autor, sua contextualização na época, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no mundo. Diz inclusive aqui que essa é uma história fortemente autobiográfica. Agora, o que eu achei do Meu Pé de Laranja Lima? Eu achei esse livro tão lindo, mas tão lindo. Ele é triste, sim, tá bom, é para se emocionar mesmo, mas o que ele tem de bonito, o que ele tem de belo é tão imenso. Como é que você explica a essência de uma criança, a inocência de uma criança, suas brincadeiras, seus sonhos, seu entendimento da vida? Toda essa essência da criança me tocou profundamente. Eu já esperava gostar desse livro, mas ele
me lembrou de coisas assim já adormecidas dentro de mim. Que obra linda! Fala principalmente sobre o afeto construído por pequenas atitudes. Inclusive aqui na página 177, um dos capítulos se chama De pedaço em pedaço é que se faz ternura. Mexeu aqui comigo, eu tenho certeza que vai mexer com quem lê. Serve assim para a sua criança interior, serve também para as crianças, para você olhar essas crianças também de uma maneira mais bela, para você valorizar também a criança, valorizar o mundo da criança. Porque todos nós vivemos uma realidade diferente. E é isso que a literatura é mágica, é isso que a literatura é enriquecedora. E quanto a ternura, enquanto o afeto, enquanto o amor é importante, o quanto esses sentimentos nutridos fazem toda a diferença na nossa vida, na vida de uma criança. E nós adultos também, isso muda tudo. Gente, que livro lindo! Não poderia dar outra nota para esse livro aqui, isso que eu nem dou nota aqui para o canal, né? Eu não fico dando nota para livro. Mas nesse caso aqui é um livro 5 estrelas favoritado, que coisa linda! É aquele livro que você lê e pensa, poxa, é por isso que eu amo ler, é por isso que eu sou apaixonada por livros. Eles tocam em coisas assim que a gente nem sabe falar, mas está aqui, escrito. E é um livro infanto-juvenil. Gente, que livro maravilhoso! Eu escolhi para ler agora um livro que eu acho que vai ser mais leve, mais divertido, um livro engraçado, uma leitura rápida também, porque afinal de contas eu estou aí saindo de uma ressaca literária, então um livro mais curtinho. Eu escolhi aqui O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Acredito que a maioria das pessoas conhecem O Alto da Compadecida por causa do filme. Eu também já assisti esse filme, mas faz muitos anos, então não me lembro muito bem. Isso aqui é um teatro. Ariano Suassuna escreveu essa peça em 1955 e eu tô muito curiosa para saber aqui. Vamos dar umas gargalhadas aqui, vamos dar risada, uma leitura mais leve para balancear aí essas leituras. Essa edição aqui, ela é linda, tem várias ilustrações e é em formato de teatro, então é bem interessante, né? É diferente, o formato de teatro é um pouco diferente, mas eu acho que não é nada que vá trazer dificuldade aí na leitura. Eu já volto já então. Bom, finalizei O Alto da Compadecida. Que delícia de leitura, leitura divertida. Aqui temos uma crítica à sociedade, uma crítica à moralidade, uma crítica não à religião, mas porque Ariano Suassuna era muito católico, mas é uma crítica às pessoas que utilizam a religião para benefício próprio, pessoas que corrompem a religião, utilizam mal a fé das pessoas. Temos referência à literatura de cordel. A obra é baseada em histórias populares do Nordeste e em espetáculos de circo. Nessa obra temos 3 grandes atos. Quem vai apresentar esses atos é um palhaço, ele que vai organizar ali os atores, como se fosse um espetáculo mesmo, como se fosse o próprio autor ali dirigindo a obra. É muito gostoso essa questão do teatro, é muito fácil você se adaptar, entrar na obra, entender o que está acontecendo, é tudo explicado ali por conta do teatro. Foi uma delícia, foi divertido, eu dei risada, faz questionar também certos assuntos, porque nós temos personagens aqui bem caricatos. É um pouco diferente do filme, não tem problema nenhum, tá? Isso aí é algo que acontece mesmo, a gente já tá acostumado com isso. O livro, a obra ser diferente do filme, da sua adaptação do filme. Não é uma comédia vazia, tem todo um questionamento aqui, tem questões abordadas, então assim, foi muito gostoso. Bom, lendo esses 4 livros, o que eu tenho a dizer sobre ressaca literária? A ressaca literária, ela acontece mesmo, tá? Vem para todo mundo. O que eu costumo fazer?
é ler livros mais curtinhos. Nesse caso aqui eu escolhi 4 livros nacionais e todos deram muito certo, tá? Cada um com uma característica diferente. Eu ter escolhido primeiramente o livro Véspera, da Carla Madeira, foi certeiro, porque assim, ó, depois desse primeiro livro eu já não estava mais com ressaca literária, eu já estava com vontade de ler novamente, já estava querendo voltar ao meu ritmo de leitura, o meu gosto pela leitura já voltou, porque é um livro muito fluido, que instiga, você quer ler, você quer saber o que vai acontecer, é um ótimo livro. Do Jefferson Tenório também, outro livro curtinho, livro importante, traz vários questionamentos, é uma ficção, mas é muito real. Meu Pé de Laranja Lima conquistou todo o meu coração. Que livro lindo, que essência maravilhosa, me tocou de uma maneira, que livro lindo. E o Alto da Compadecida também, leitura divertida, gostosa, inteligente, diferente do que eu tô acostumada. Porque às vezes eu penso, eu quero ler algo leve para sair da ressaca literária. Mas às vezes uma leitura leve não me atrai, às vezes uma leitura leve acaba sendo boba demais, simples demais, e é aí que eu fico mais em ressaca literária mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu gosto de algo mais denso, algo mais profundo, e dá pra ter isso em livros mais curtinhos também, não precisa ser só um calhamaço, se bem que eu adoro calhamaço, tá bom? Mas quando eu estou assim em ressaca literária, eu procuro ler livros assim, diferentes, curtinhos, que eu acredito que vão me prender mais atenção. Esses 4 livros, ó, deram certinho, me ajudaram muito com essa ressaca literária. Na verdade, no primeiro isso já tinha sido resolvido, mas eu quis continuar, quis ler mais livros nacionais. E vamos valorizar nossa literatura, vamos valorizar o que é nosso, os clássicos, os contemporâneos. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a companhia de vocês aqui mais uma vez. Lembrando, vídeo novo toda segunda-feira. Um beijo grande, boa leitura a todos e tchau, tchau!